está em algum momento difícil, é porque você pode sim continuar firme, forte e fiel nesta situação, aleluia. Porque esse momento, aleluia, de provação, aleluia, onde Jesus está moldando a tua vida, aleluia, é para Ele simplesmente nos aperfeiçoar, porque a Bíblia diz que Ele nos confirma, nos aperfeiçoa, nos fortifica e fortalece. E João disse que nós devemos perseverar, continuar caminhando para receber o completo galardão, o completo presente que Deus preparou, aleluia. Não a metade, mas nos entregar totalmente, perseverar totalmente. Porque nós podemos dizer, alguém pode dizer, eu já sou salvo. E a Bíblia diz que a salvação é pela graça, por meio da fé, aleluia. Você crê em Jesus, e se essa fé for viva, automaticamente você vai ter na tua vida outras obras que eram diferentes, aleluia, do que aquelas obras que você praticava no mundo. Então uma fé viva produz obras, aleluia. A fé verdadeira vai produzir automaticamente, sem a força do homem, aleluia, obras, aleluia. Porque ele disse em Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, nem pelo braço do homem, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E o Espírito Santo, ele tem muito mais poder do que um exército inteiro, aleluia. O Espírito Santo, ele tem muito mais poder, por isso que Deus disse, dentre vós pelejará contra 1000, aleluia. E 2 dentre vós, no Antigo Testamento, pelejará contra 10.000. Essa é a força do homem e da mulher que está em Cristo, dentro de Jesus, aleluia. Porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, aleluia. A Bíblia diz que foi do agrado de Deus que toda a perfeição estivesse dentro de Jesus, aleluia. Eu quero dizer que Jesus, ele tem tudo que você precisa, aleluia. Ele tem tudo, absolutamente tudo. A Bíblia diz que ele era a rocha que fazia a água jorrar para o povo beber, a água natural também. Uma simples coisa, água natural, mas a Bíblia diz, e Jesus era aquela rocha. Quando Moisés batia na rocha, quando Moisés ia em direção à rocha, Jesus era a rocha, aleluia. Eu quero dizer que Jesus é a tua rocha. E você não vai ser abalado ou abalada. Se esse Jesus é a tua rocha, você não vai ser envergonhado, aleluia. E a passagem bíblica que nós lemos aqui fala de uma mulher que ela serve de exemplo para as nossas vidas. O profeta Eliseu olhou para ela uma certa feita e disse para o seu servo, o que será que essa mulher precisa? Porque ela me abençoou com um quartinho para eu ler a Bíblia, né? Para eu orar, com a caminha. Agora eu preciso ver o que ela precisa, ou seja, compaixão, né? Nós devemos ter a cada dia compaixão. E ele teve. Quando ele olhou, o servo de Eliseu olhou, ele voltou e disse assim, essa mulher não tem filho. Aí o profeta falou, então fala para ela que daqui a 9 meses eu vou ver um bebê nos braços dela. E o bebê nasceu, só que uma certa feita ele estava brincando no campo com o pai, e de repente a cabeça doeu, o pai chamou um servo, levou para a mãe ficou com o menino no colo. Você que é mãe sabe o que é o amor de mãe, você que é pai sabe o que é amor de pai. E ela ficou ali vendo como será que o meu filho vai, aleluia, se dar nessa, né? O que será que vai acontecer? E com certeza na mente dela estava que um dia o profeta, aleluia, um homem de Deus tinha dito algo de Deus, aleluia, para ela. Ou seja, tinha prometido, tinha recebido uma promessa de Deus usando aquele instrumento, aleluia. E com certeza houve pensamentos na mente dela, ué, mas por que agora meu filho está doente? E de repente o filho vai e falece. O filho vai e morre. Talvez você está passando por uma situação como tal, né? Talvez você tenha um Isaac, que Deus te prometeu esse Isaac. E de repente parece que é necessário sacrificar o Isaac. Talvez você tenha um filho como essa mulher.
e parece que o teu filho talvez está morrendo, aleluia, morrendo neste mundo, sendo exterminado pelo mundo. Mas havia uma esperança para aquela mulher, porque a Bíblia diz que ela mesma, não foi nem o profeta, mas foi a fé dela em Deus que já começou a mudar a situação dela. Porque às vezes a gente só olha o profeta, né? Eliseu fez não sei o que, né? Eliseu disse, vai lá pro servo dele, ressuscita o menino. Não deu, Eliseu foi. Mas se você observar, você vai ver que a mulher, ela disse, vai tudo bem. Quando ela disse, vai tudo bem, já estava tudo bem, pela fé. Porque a fé não é lógica, aleluia. Se você serve a Deus, nós não servimos a lógica. 2 mais 2 para Deus pode ser o quanto Ele quiser que seja, como dizem. 2 mais 2 para mim é 4, mas 2 mais 2 para Deus é quanto Ele quiser que seja, aleluia. O resultado é quanto Ele quiser que seja. 5 pães e 2 peixinhos, aleluia, na tua vida. Se você tiver tão somente preparar o teu próprio lanche, como aquele menininho que preparou um lanchinho para ele. Ele, aleluia, não era o bonzão que ia preparar lanche para todo mundo. E talvez você às vezes se sente fraco e diz, como que eu vou continuar numa responsabilidade como essa, Senhor Jesus, aleluia. Eu só tenho lanchinho para mim. Mas a Bíblia diz, Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, aleluia, cuida de ti mesmo, porque fazendo isto, Timóteo, você vai salvar tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvirem, aleluia. Então Jesus está falando para você, se você tem uma grande responsabilidade, talvez como mãe, como pai, como pastor, como servo, como alguém que louva a Deus, aleluia, você não sabe nem, aleluia, como continuar. Você já começou, mas não sabe como continuar, porque a cada dia a responsabilidade aumenta, a cada dia, aleluia, a responsabilidade aumenta.